Que bom, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Ivan Martins, do Instituto Ivan Martins, aqui no projeto O Farol. Esse projeto maravilhoso, esse projeto incrível, esse projeto que dá essa oportunidade, né, para que a gente leve tantas pessoas, tantos paranormais, tantos videntes, para esse universo todo, né? Para que a gente deixe claro muitas coisas, porque esse mundo muitas vezes é mal compreendido, é, 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 não é bem colocado, né? Existe muita bagunça, mas aqui a gente faz um trabalho sério, levando o melhor, né? Dentro desse universo místico. É muito bom estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado por vocês estarem conosco. E eu tenho hoje uma convidada muito especial, a Caterine, que é uma paranormal, ela tem visões psíquicas, visões espiritualistas. Ela está aqui conosco. Prazer em tê-la aqui, Catê. Prazer todo meu. Bom dia, Ivan. Bom Bom dia a todos que dia. estão nos acompanhando. Arro, né? Que o grande Espírito nos abençoe. Sim, com certeza. Nessa manhã nós estamos aí próximos a essa passagem, né? De final de ano, essa coisa toda, iniciando o ano, todo esse percurso, porque não é simplesmente um bater na porta, abrir a porta e atravessar. Não é sobre isso, né? Sim. A gente sempre tem que lembrar que o começo e o final de um ano acontecem muito antes e muito depois do que se imagina. Existe toda uma Uhum. questão, toda uma conjunção. Para nós, por exemplo, dentro da nossa visão mística, digamos assim, para não dizer pagã, né? Nós temos, na verdade, o mês de março que inicia para a gente Uhum. o ano, não é? Isso, na virada do calendário Na virada, astrológico, da né? virada do calendário astrológico. Só que como existe o coletivo, né, o inconsciente coletivo, então tem toda uma energia, não é, Uhum. Catê? As egrégoras, né, Todas que as egrégoras formam. nessa questão do Natal, né, porque somos cristãos também, de alguma forma, eu sou cristão também, e não deixo de, evidentemente, cultuar outras energias, não é? Nós Uhum. somos, nós somos a nova era, então nós não dividimos, nós somamos, não é mesmo, Catê? Exato. Eu gosto sempre de partir do princípio de que tudo está interligado, né. As religiões elas existem, né, para nos codificar os entendimentos acerca da espiritualidade. Então, seja cristão, seja pagão, elas, de alguma forma, estão conectadas. Sim, Então, quando nós fazemos reverência a esses saberes, nós estamos trazendo nada mais do que essa prática ancestral. E no calendário, né, seja o calendário cristão ou outros tipos de calendários espirituais, de outras doutrinas, de alguma forma, eles existem para nos conectar com esse saber tradicional, ancestral, que se nós não colocarmos em prática, vai se perdendo com o tempo, né. sim, Então, é muito importante, de alguma forma, nós termos essa inclinação, né, à espiritualidade para que norteie, né, a nossa vivência nesse mundo e principalmente nessa época que acaba sendo uma época caótica, né, sim, onde a sim. espiritualidade está se fazendo muito necessária, né. Muito necessária e soma-se a isso tudo que está acontecendo, né? Não vamos entrar em detalhes, mas tudo que está acontecendo, essa questão toda de dualidade e tudo mais, e junta a isso a questão do final de ano, o emocional, né? As pessoas escolhem datas para sentir saudade, as pessoas escolhem datas Uhum. para amar. É tão complicado isso, né? Sim, sim, se apegar a ao o objetivo É, e não ao sinestésico, né. A exato. o intuitivo, ele vai ficando cada vez mais Uma distante, vez mais e aí a distante. gente fica precisando o tempo inteiro de observar, visualizar para entender, quando na verdade, na maioria das vezes, está tudo ali, na Tudo nossa ali, muito, frente. muito claro, muito Muito nítido. claro. Então, nesse momento, eu acredito que seria muito interessante para a gente falar sobre o feminino, né? Falar sobre o feminino dentro da espiritualidade, né? Nós temos um ano iniciando, enfim, como nós colocamos dentro dessa questão espiritualista.
dentro de uma visão né, cristã, Cristã. dessa passagem de ano, Natal, tudo mais. E nós sabemos que dentro de algumas culturas, como a cultura afro, né, afro-brasileira, nós temos o candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, todas essas orientações de raiz africana, e nós temos as iabás, as queridas iabás, não é? Então, vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre as iabás, né? Começando por Iemanjá, né? E nós Hum. chegamos lá em Ansan, Oxum, vamos deixar fluir, Vamos abrir o vamos leque. abrir o leque, né? E ver qual a relação, porque tudo é uma questão, esses panteões no mundo todo, seja da África, seja o romano, seja o egípcio, seja o grego, seja qual for, né? Nós vamos ter a questão das deusas, não Uhum. é isso? As deusas fazendo, que juntas formavam, não é? O divino, o espiritual. No cristianismo nós temos o Deus único, que na verdade seria a soma de todos os deuses, né, das religiões de cunho Uhum. africano e outras tantas. Mas hoje nós vamos nos ater a essa questão do panteão, né, africano, que no Brasil foi sistematizado dentro do candomblé, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Que até às vezes falam assim, o candomblé veio da África. Não. O que Uhum. veio da África foi a cultura iorubá, uma outra história. Aqui Exato. se formatou, né, Isso, o candomblé o de uma candomblé. forma muito É, específica, né, porque quando a gente entende culto africano, primeiro que nós temos que sair dessa ideia que nós temos aqui no Brasil de gênero, porque o africano, o culto iorubá é um culto indígena, então é um culto afro-indígena, onde aqueles povos daquelas tribos sim, africanas cultuavam o rio Oxum, sim. né, O rio e Iemanjá, o rio Iemanjá, que né. Iemanjá no mar só no Brasil. Exatamente. Então, quando a gente tem, né, o povo africano, né, através da diáspora, assentando aqui, infelizmente, daquele processo de escravidão, nós temos um povo que precisava se adaptar, né, Sim, aos costumes aqui, né, para poder propagar o seu sagrado. E aí nós temos esse entendimento, tanto que, por exemplo, nas vestimentas dos povos do candomblé, a referência é completamente completamente diferente. europeia. É. Então você vê as roupas das mães de santo fazem referência à cultura europeia, e muita gente não A sabe corte, né? disso. A Exatamente. corte. Isso, então no candomblé a gente vê várias adaptações para se enquadrar no que é aceito, né. Nós dizemos assim, né, até um termo um pouco político, que é o embranquecimento de uma religião preta. Sim. Então, hoje, nós que fazemos a referência às religiões e tradições pretas, indígenas, nós temos esse dever de trazer, principalmente, os povos originários, né, trazer essa raiz para manter esse sagrado e entender, principalmente, que os orixás, né, eles nos ensinam a ter certos comportamentos, a ter certas inclinações, sabe, porque todos os orixás, eles são envoltos de arquétipos, Sempre né, arquétipos. então esses arquétipos, eles nos ensinam sempre como caminhar. Então, por exemplo, você citou Iemanjá, né. Quando nós falamos de Iemanjá, nós temos que entender os arquétipos acerca desse sagrado orixá. E aí nós entendemos também os filhos de Iemanjá, as filhas de Iemanjá a partir daí, porque os comportamentos também se Se assemelham. assemelham. E lembrando que os deuses existem a partir da sua fé que o cria, né? Uhum. Porque a energia é uma só. Exato. Quando você pensa em Oxum, você começa a procurar as associações, Afrodite, Afrodite. Quantum, Sim. é a deusa do amor, é a deusa da beleza, é a deusa da sedução. Então nada se separa. Não, nada se separa. É o Deus que faz sentido, né, naquele momento, Exato. a expressão de Deus que faz sentido naquele momento, Uhum, né? exatamente. E, sobretudo, já que nós humanizamos Deus, porque o homem humaniza Deus, o homem coloca em Deus os seus sentimentos. A ira de Deus, Deus não tem ira, quem tem ira é o homem, né? Uhum. A vingança de Deus sobre o injusto,
quem se vinga é o homem. Deus não pode, Deus pode tudo, menos uma coisa. Sabe que a única coisa que Deus não pode é deixar de ser Deus. E ele é Exato. perfeição. Ele não tem Exatamente. sentimentos. Ele é o sentimento. Então, é uma outra Amor. história, né? É uma outra história. E quando a gente vê, então, por exemplo, as Iabás. As Iabás, elas têm uma influência muito forte sobre seus filhos, assim como, né, os orixás homens, né, digamos assim, Uhum. que também não existe isso, na verdade, na natureza isso não É a existe. mesma, é a mesma, É a é o mesma que você história. acabou de falar, né? A É personificação, né, da personificação. força. Porque se você pega, por exemplo, uma das coisas básicas do candomblé e da Umbanda, da Quimbanda e de muitas orientações, a sexualidade não é um problema. Não é um problema. Não é uma questão, Uhum. né? Não é uma Exatamente. questão. Então você tem os orixás metá-metá, você Uhum. tem, né? Você tem orixá, por exemplo, que vive 6 meses como homem, com energia masculina, 6 meses Uhum. com energia feminina, Logunedé? Logunedé, que é talvez um dos mais belos. O mais belo de todos, para mim, é Sim, Tempo. filho de rei e Né? rainha, né? O mais belo para mim de todos é Tempo. Né? Eu fui feito em Tempo. Saratempo. Eu fui feito em Tempo, por isso que eu vivo voando, Nossa, que né? Por isso que eu vivo responsabilidade. voando, por isso que eu vivo para tudo quanto é parte do mundo, porque eu fui feito em Tempo. Né? Uhum. Que é aquela coisa engraçada, né? Que quando eu saí no sol a pino, né? Meio-dia, eu saí com uma roupa branca como se fosse uma bata, No santo. né? Sim, Nossa. eu saí com uma bata branca, uma calça branca, só, nada mais do que isso. Arrou. Saí no sol quente, que foi a Nossa. coisa mais linda do mundo, porque eu sou feito em tempo, né? Tinha que estar no Fui tempo. iniciado em tempo, então eu saí em tempo, literalmente, Uhum. que foi uma coisa fantástica na minha vida. Mas, enfim, então, é um orixá lindo que a gente tem, como Lugedé, e a gente vai por aí, você vai sentindo, depende, Lugedé com quem, depende. Às vezes fala, sou filho de Ogum, tá, mas você carrega uma Yansan junto, aí Uhum. vira o quê? Existe isso, existe Aí você essa vira o quê, né? construção, né? Você tem um Ogum, você tem um Ogum Té, você tem que ser tantas Uhum. coisas, né? Aí você vai misturando essa Isso. coisa toda. Então essa energia feminina é muito presente. Então vamos falar um pouquinho sobre Iemanjá, né? Vamos. Iemanjá é um rio na África, né? Uhum. E uma das coisas que eu vi na África, ainda quando franciscano, foi que nascia criança, o pai pegava a criança, mal cortava o umbigo, algumas aldeias ainda cortam o umbigo no dente, Nossa. ainda que é uma questão de tradição. Aí eles pegam a criança toda ensanguentada, levam para o quintal, levanta a criança e fala: você é da Oxum. Tá feita a criança. A criança já está Uhum. feita, já está entregue. Não tem mais camarim, não tem nada daquilo. Uhum. Isso é uma coisa muito daqui do Brasil. Isso. Né? Muito do Brasil. E eles já dão aquela criança para aquele orixá no sentido de proteção. Aquele orixá vai proteger a criança. Mas, como tudo na vida é uma questão do que você crê, e de como você Uhum. formata, e como faz sentido para você, no Brasil, Iemanjá, ela é descoberta, às vezes na criança, às vezes no adolescente, às vezes no adulto, e ela traz o poder, ela é a mãe, não é isso? Fala um Uhum. pouquinho sobre Iemanjá Isso. para a gente. Conforme você havia dito, existe toda essa tradição, né, de cultura para cultura, e se você for estudar a respeito de Iemanjá na África, existe algumas similaridades da Iemanjá brasileira, só que também existe um pouco de diferença no culto, né. Como, por exemplo, eu gosto muito de trazer a respeito de Abaluayê. Por quê? A A Totô. a Totô, né, saravá, todo respeito falar desse sagrado orixá, né. Abaluayê, na África, é um caçador. Esse arquétipo do velho é puramente Da brasileiro, palha. da palha. Lá, ele é caçador, ele é ativo, tanto que quando ele dança, né, nas representações africanas, ele nem mesmo fica encurvado. Então, quando a gente entende a prática religiosa, a gente tem que saber muito bem dividir para não se confundir.
para não tentar misturar e dessa forma se perder no excesso de conhecimento, para saber realmente aquilo que você sente e automaticamente aquilo que te faz ter Mais esse uma vez, é o que discernimento. faz sentido para mim, o que faz sentido para você. A fé só Uhum. existe nesse espectro. Exato. Arro, né? Arro, nós chamamos no xamanismo, eu acredito, né? Então, Sim, é isso mesmo. Arro, porque Ivan, eu tenho certeza que isso acontece contigo também, de muitas pessoas que nos procuram confusas, porque, completamente. né, ouviram uma coisa e depois no decorrer do processo vão ouvindo tantas coisas a respeito de um saber que não é absoluto, mas que dá para ser compreendido de uma forma coerente. Então, quando nós vamos fazer santo, vai lá, olha, você é filha de Nanã, então você vai fazer o santo para Nanã. Aí a pessoa vai estudando a respeito de orixá e vê que os arquétipos que ela expressa são de Inhaçã. Aí ela, fiz santo para Nanã, mas acho que eu sou de Inhaçã. Aí ela vai em outro terreiro, confirma Inhaçã. E aí, como é que faz? Então, para entender, né, esse processo de cosmogonia, de teogonia de orixá, é muito importante a gente entender os conceitos acerca daquele orixá e buscar, através da teoria da literatura, para poder, né, Sentir. sentir e assimilar. Porque, pensa comigo, se você sempre for seguir alguém, você não entende o que é Iemanjá, porque aquela pessoa vai apresentar o entendimento que ela tem a respeito da vivência dela. Então, se você busca por si só um conhecimento através da leitura, do estudo, você começa a propor a si mesmo aquele entendimento e você vai linkando. Então, eu já ouvi muito a respeito de Iemanjá, só que sempre o algumas coisas não batiam, sabe, principalmente quando você no candomblé, em algumas nações, existe o conceito de qualidades. Em outras, qualidade não existe. Então, espera, se eu tenho essa qualidade, aí eu vou para outra tradição, já não existe mais. Então, o que é qualidade, né? Então aí você começa a estudar e entender o Itã. O Itã são as lendas. E as qualidades dos orixás se formaram a partir dessas lendas. Por quê? Quando nós entendemos Oxóssi, por exemplo, ele tem variações de acordo com as regiões na África. E cada lenda a respeito desse orixá é um orixá específico, que é Oxóssi e que se desdobra numa qualidade. A mesma coisa Iemanjá, né? Como você deu exemplo, Iemanjá Ogunté, Iemanjá que vem com Ogum na leitura do Uhum. candomblé. Mas por quê? Porque na lenda ela tá ali junto com Ogum, Hum. né? E nós temos também outras variações, né? Que são as Aí qualidades. entra tudo, porque ela tem o primeiro filho, que é Exu, Então, e Ogum todo mundo sabe, né? Com todo respeito, eu sim. falo isso, mas todo mundo sabe. Por exemplo, eu tenho um culto a Ogum Cherokee, Ogunhê. que já é uma mistura, que já é uma coisa assim. Então, eu digo que é importante, dentro de um sacerdócio, seja ele qual for, que o sacerdote e aqueles que o seguem, né? No caso do candomblé, o pai de santo, a mãe de santo, o Uhum. Yalorixá, o Babalorixá, é importante que ele tenha comunhão com seus filhos tenham comunhão com ele, e que eles, porque o orixá não é uma feira onde você vai e escolhe o orixá que você quer usar, né? Uhum. Né? É como eu vi uma vez uma filha de santo que ela ia ser catulada para Yansan e ela não quis cortar o cabelo, não quis rapar o cabelo. Então ela Uhum. fez uma touca, né? Cobriu a cabeça e sai linda, né? Da camarinha toda. Quando ela está no meio, chega Yansan, tira, tira a touca, Sim. joga o cabelo, e quando ela joga o cabelo, ela arrancou os cabelos. Ah, Ela arrancou os cabelos, o melhor da história, acabou a fortuna que ela tinha se gasto para sair da autocatulou camarinha, ali. fechou o terreiro, fechou o Nossa. terreiro fechou, Que acabou. zilou o terreiro Não, inteiro. fechou o terreiro. Então, por quê? Porque era uma socialite, né? Os privilégios. Que vai e fala pro pai de santo, olha, eu só quero fazer assim. Aí o pai de santo tá, de repente, precisando de uma querda, esquece toda a responsabilidade Esquece. dele,
né? Uhum. Então, são aquelas coisas assim, de cada orixá. Então, a Iemanjá, quando a gente fala de um filho, uma filha, um filho de Iemanjá, a gente lembra o seguinte: é a comida, né? Adoro É, fazer uma comida, adoro agradar, adoro as receber frutas, as né? Todo esse frutas, aquela coisa, cuidado. né? É muito característico isso de Iemanjá? Você vê isso muito Sim, característico? porque é mãe, né? Então, quando a gente entende o arquétipo de mãe, quem é que tá ali? Chega com aquela oferta toda, a mesa farta. Quem tem essa preocupação, né? De preparar, da cozinha. Tanto que quando a gente vai fazer qualquer oferenda, nós temos que firmar ou Oxum ou Iemanjá, que são as donas, né? Da cozinha, do feitio. Então, você trouxe a questão dos cabelos com aquela Sim. fila de Oiá. Inhaçã. Iemanjá, as filhas de Iemanjá, elas têm que ter o cabelo comprido. Porque se elas cortam o cabelo, se elas ficam com o cabelo curtinho, elas ficam perturbadas. Aí vai falar assim: nossa, não tem nada a ver isso. Gente, como E não não? só as filhas, e os filhos Os também filhos têm que também. manter pelo menos um pouco de Tem, cabelo. e tem que ter essa estética, essa vaidade com os cabelos. Então, existem características que é, por exemplo, essa questão do cabelo, essa questão das oferendas. Iemanjá, ela é extremamente Vocês acham que caprichosa. eu sou vaidoso com o meu cabelo? Eu acho que não. O cabelo é muito simples, do Super! jeito que eu levanto, eu venho para os lugares, assim. Imagina! Eu sou de Iemanjá também, então nós ficamos ali umas 2 horas e não tem jeito É, certo até é. ficar Até ficar do daquele jeito que a gente jeito. quer. Sim, isso faz parte. Então, sempre quando você vê uma filha de Iemanjá no desequilíbrio, ou um filho também, não tá vaidoso. Filhos de Iemanjá que não se cuidam estão desequilibrados. As pessoas associam muito ao Oxum. Só que Oxum, no desequilíbrio, ela é arrogante. Então, as filhas de Oxum desequilibradas são arrogantes, ambiciosas. Pedantes. Total, total. Então, falando de Iemanjá, enquanto o culto desse orixá sagrado, nós entendemos que é o capricho. Se você for colocar uma pera que seja, corte a pera, ponha o mel, faça bonito, porque Iemanjá é mãe. Então, como mãe, ela gosta de receber o seu carinho, o seu capricho acima de tudo nas oferendas dela. E mãe tem ciúme dos seus filhos, né? Total, total. É um orixá, assim, que se você nasce com a coroa de Iemanjá, ela toma tudo. Deus me livre e guarde. Infelizmente, existe na tradição, em algumas tradições, que quando se é homem se faz santo masculino, quando se é mulher se faz santo feminino. Isso não tem nada a ver, Não, né? A energia, ela não parte do pressuposto de não. Eu sexualidade. fui iniciado na magia africana, fui Uhum. iniciado, como eu sou iniciado em todas, né? Arro. E quando eu senti que eu precisava disso, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sou apaixonado pela energia da Mamãe África, sou apaixonado. Quando eu fui catulado para Iemanjá, foi o primeiro Uhum. santo. E isso me trouxe o masculino de uma forma tão. Uhum. Eu acho que eu nunca tinha vivenciado essa questão da virilidade mesmo, da masculinidade tão a fundo, porque trouxe a responsabilidade do homem afetivo, Uhum. daquele homem que se preocupa, daquele homem que se ocupa. Então, era uma coisa que eu tinha e eu me preocupava. Falei, gente, por que que eu sou tão afetuoso com as pessoas? O que que tem de errado comigo? Porque nós vivemos uma cultura do patriarcado onde o homem é bruto, né? O homem é Uhum. cavalo, né? Uhum. Mas Iemanjá traz isso para mim, a docilidade no trato. Então eu não trato homem e mulher de formas diferentes, eu trato da mesma Arro. forma. Eu tenho o mesmo carinho, a mesma proteção, a mesma forma de cuidar. Então, são aquelas coisas que as pessoas muitas vezes distorcem. Distorcem por quê? Porque o feminino tem que ficar ligado ao feminino, porque o feminino é inferior. Né? Então, como assim um homem ser catulado para uma Iabá? Como Uhum. assim? Como Uhum. assim? Né? Já é aquela história antiga que a gente vai ver em outras culturas também. Uhum. Né? É muito importante você trazer isso, porque nós temos no candomblé, nós temos na Umbanda uma representação muito forte
do matriarcal, né, da mulher, Sim. né, quando nós temos a grande mãe, quando nós temos a representação da importância dos orixás femininos ali no desenvolvimento, né, de todo o restante, em algumas culturas, né, africanas. Então, não dá para dizer o contrário. Quem foi que deu origem aos demais orixás? Iemanjá. Iemanjá, ela é a mãe, né? É o ventre, é tudo, Sim, né? é ela que deu origem. Quando nós entendemos assim, cientificamente, vamos falar de biologia. Sim. Planeta Terra, rocha e mar. O que dá origem à vida? Água. O que é Iemanjá? Água. Água. Então a gente tem que partir do entendimento da vida, sair um pouco do misticismo Sim. e entrar no estado de consciência. Não existe vida onde não há feminino, onde não há Exatamente. mulher. A própria Terra é mulher, né? A própria terra, mulher. Que aí nós já entramos em Nanã. Nanã, Que aí a saluva. água e a terra formam Isso, nós temos o barro, forma né? o A barro, aí é vida. Nanã. Isso. Que orixá temida, né? Muito. Hoje não é nem catulada mais, né? Sim, é muito difícil você encontrar filhos e filhas de Nanã. E eu, assim, particularmente, eu sou devota a esses orixás ancestrais. Eu também sou aquariana. Então, eu quero buscar o que as pessoas não buscam. Mas os filhos de Nanã que eu conheci, todos têm um aspecto assim de uma criança que não cresceu. Uhum, São pessoas, às vezes, que chegam à idade de 80, 90 anos, você olha, é uma criança. É o Se negativo. veste como criança, Uhum. age como criança, homens e mulheres. Sim, é o negativo de Nanã, porque a Nanã, ela representa a maturidade. Pois é. Então, por isso que dentro do entendimento de orixá, a Nanã, ela é representada pela avó, né? Exatamente. Cultuada no dia dos avós, cultuada no dia de Santa Ana também, com o secretismo. Santa Ana, avó de Jesus. Sim, então sempre ele ligado com Mãe essa de questão de sabedoria, de maturidade. Então pensa, eu sou filha de Nanã, eu não cultuo Nanã, e minimamente eu tenho ética moral a respeito desse orixá que me consagrou. Você é imatura, você é infantil, porque no positivo, Nanã é maturidade. Maturidade. No negativo, infantilidade. Praticamente todos os filhos e filhas de Nanã que eu conheci, né? Todos infantilizados. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Eu sempre falo assim, porque tem muita gente que me procura falando assim: nossa, eu quero cuidar de orixá, quero equilibrar minha vida, mas não quero ter que acender vela, não quero ter que fazer oferenda. Eu falo, não precisa. Sabe o que você faz? Estuda a respeito do orixá e muda o seu E comportamento. cultua, né? Cultua ele de verdade, cultua ele no respeito. Isso, dentro de você, O né? respeito, né? Porque candomblé é isso. O candomblé é o culto da natureza, né? É o culto da natureza. É a verdadeira bruxaria, na verdade, no sentido puro da palavra, né? Quando a gente fala em bruxaria, gente, nós não estamos falando daquela feiticeira da Disney, né? Do desenho animado, que fica ali com o gato preto, apesar que a gente adora um gato preto. Né? Eu tenho Mas não fica ali botando gato preto no caldeirão, não é sobre isso, né? Deus me livre. Não é sobre isso, isso é uma outra história, isso aí é um outro universo que não faz parte do universo da luz, né? Então, cultua a natureza, cultua... Então, por exemplo, nós saímos de Nanã, então já temos a água, nós já temos a terra, nós já temos a lama, já temos o barro, né? Vamos cozinhar esse barro, vamos trazer um orixá, né? Vamos trazer agora o vento? Sim, Epa-rei. Epa-rei. Vamos trazer Yansan. Vamos falar de Yansan. Também o feminino, também é uma grande representação dentro, né, do candomblé. Ela é a força do vento, da água, da tempestade, porque ela também movimenta a água. Exato. Né, num outro sistema. Isso. E ela também leva a semente através dos ventos. Então, é um orixá também da procriação, né? Também representa o feminino nesse sentido. Fertilidade. Da fertilidade. E como é importante, né, entender como os orixás, eles se comunicam o tempo inteiro, né? Você trouxe essa questão dos elementos, né, da natureza. O candomblé, a umbanda, ela é puramente xamânica. Então, Exatamente. nós temos essa apropriação, né, de que o religioso, o candomblessista, o umbandista, ele quer trazer para ele, para o sistema de crença dele, para que ele se aproprie
de uma forma única daquela Sim. religião. Só que quando você olha para o praticante daquela religião e fala assim: olha, a sua religião é xamânica, então ela pertence a todos. A Né? todos. Você entende que você pode cultuar Yansan a partir do momento que você está na brisa, você sente aquele vento, aquela brisa no rosto, é Yansan ali conversando com você. Quantas pessoas não tiveram inspirações e intuições no momento de devaneio recebendo um vento no rosto? É, porque a Yansan é a tempestade, mas também é a brisa, né? Depende como Não é você... nem 8 ou 80, né? Ela tá ali tá naquele caminho do ali, meio. tá no E é caminho um do meio. orixá maravilhoso, principalmente é um orixá que eu, particularmente, coloco na cabeça dos meus filhos que estão sem empoderamento, porque ela é Sim. um orixá que nos ensina essa força. Ela é o búfalo branco, né? Sim. Então, dentro do xamanismo, nós temos o estudo do búfalo branco, que é representado por Inhaçã. Inhaçã é esse orixá Aí a gente tira a maravilhoso. força do vento, tudo mais, já passamos por ele, já levantamos semente, já vamos para a docilidade. Ai, Será? De Oxum. ai, minha mãe Porque Oxum. a docilidade de Oxum é o seguinte, né? Eu brinco que Iemanjá é assim, Iemanjá pega um pato, põe no colo, ela tira todas as penas, conta uma por uma, aí ela cola uma por uma de volta. Essa é a paciência de Iemanjá. Sim. Agora, não espera ela perder essa santa paciência. Não espere. Não tem nada mais bravo do que uma Iemanjá É o braba. tsunami, né? É o tsunami. Ela vem, levanta, derruba tudo, né? Não tem prédio, não tem nada que segure, né? Porque ela vem mesmo. Sim. E Iemanjá gosta das coisas certas, né? Gosta das coisas corretas. Uhum. Agora, Oxum é aquilo. É o mimo, né? É aquele mimo. É o mimo. Meus filhos de Oxum eu chamo brinquinho de Oxum, porque é dodói. É dodói, só que é assim, sabe? Eu gosto muito de você, mas eu arranco seus olhos se precisar. Uhum. É aquelas que te abraçam na frente e te apunhalam pelas Exatamente. costas. É o negativo. Então, a Mamãe Oxum tem isso, né? Que dentro do sincretismo, nós vamos pegar as caboclas, vamos pegar as coisas, aquela coisa toda, né? Porque dentro do sincretismo tudo vira caboclo, né? Uhum. Aí você pega Oxóssi, vira caboclo, você pega... Tudo vira caboclo. Sim. Tudo vira caboclo, tudo vira. Inclusive, a visão brasileira mesmo, indígena, Jurema, que você não vai cultuar, quer dizer... Que tá na linha de Oxum. Então é que eu falo, se uma coisa é normal no mundo inteiro, porque você vai encontrar Iemanjá com representação de sereia na cultura helênica, você vai encontrar ela no mundo inteiro, as sereias, aquela coisa Iemanjá toda. tá ali. Você vai ver isso nas tribos assim, totalmente primitivas, ligadas à sua ancestralidade, que não tiveram influência europeia. Você ainda vai ver que ali existe o elemental da água, que são elementos. Que é orixá. Que é orixá. Fala um pouquinho mais sobre Oxum. Oxum, como você havia Oxum, dito... né? Agô. Eu falo com carinho, Oxum, falo com carinho. As filhas de Oxum, ó, meu respeito. Isso, que inclusive, né, é Oxum... As filhas e os filhos. Também. É Oxum que vem reinando ano que vem, né? Então, Oxum, ela é um orixá que, graças a Deus, ela vem sendo cultuada de uma forma muito específica no Brasil. Por quê? Você vai perguntar para os filhos, qual é o seu santo de cabeça? Oxum. Ninguém quer ser filho de Yansan, ninguém quer ser filho de Iemanjá. Todo mundo quer ser filho de Oxum. Por quê? Porque é a deusa da prosperidade, né? É a deusa da riqueza, é a deusa do amor também. Só que você é filha de Oxum? Sou. Aí eu sempre pergunto assim, sério? E essas unhas aí por fazer? E esse amor próprio, onde é que tá? Não existe filhas de Oxum que não tenham minimamente um autocuidado. Se a filha de Oxum, ela tá naquele estado de não se cuidar, de não se priorizar, ela está extremamente fora da essência dela. Ela já está incorporando doença. Você vai ver muitas filhas de Oxum, muitos filhos de Oxum, com problemas seríssimos nas genitálias, no útero, é o negativo, né, nos seios, porque elas não cultuam da forma que você cultuar. Não é, gente, por tudo que é sagrado para vocês,
Eu sempre falo, não é você ir lá todos os dias agradar o orixá, não é Uhum. você ir lá fazer obrigação, fortalecer o otá. Não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre o respeito que você tem por você. Como é que Uhum. você cultua a divindade que vive em você, né? Uhum. Porque essa divindade que vive em você é o mesmo Deus que vive dentro do digamos, do cristão, ou do judeu, ou do muçulmano, Uhum. ortodoxo, é o mesmo Deus, só que é uma vertente, é uma forma de manifestação. Uhum. Deus é a natureza, Sim, Deus não tem forma. sim. Oxum, né, Então se a é gente mais uma forma de Deus, isso mais um isso, se pedacinho. nós formos entender na parte do Oriente, Oxum é Quanin. Se Sim, você for para a parte europeia, Oxum é Afrodite. Afrodite. Então, Oxum, ela é, na parte africana, uma deusa que representa o amor, né? Então, o que é Oxum? Como eu entendo Oxum? Amor, alegria, fertilidade, E né? esperteza, né? Muita Oiá que o diga, inteligência. né? Oxum foi a única orixá que deu volta, que enganou todos os orixás Oiá que o diga, masculinos. né? Oiá que o diga. Conta a história de Oiá para nós. Sim, Oiá, né? Ô, Lelê! Então, agô, né? Porque essa história eu fico É. chocada com essa história, né? E a outra orixá maravilhosa, né? Que é Obá, Oba! né? Obá! Orixá maravilhosa, só que também. Vou te contar, Ivan, você sabia que existe muito preconceito acerca desse orixá? Ninguém quer ser. Olha, se todo mundo quer ser filha de Oxum, ninguém quer ser filha de Oba! Obá. É aquela história, né? E é um orixá tão maravilhoso. É um orixá que traz uma representação de coragem, de assertividade. É um orixá que, assim, se eu sou filha de Obá, eu agradeço, porque ela é um orixá de firmeza. As filhas de Obá, elas são assertivas, elas sabem o que querem, elas trazem toda uma mironga espiritual Não maravilhosa. se catula mais. É aquele mesmo processo de Nanã. Né? Vai ser de E Nanã. Euá, então? Oiá, Euá. Rihó Euá, Oiá. né? Que eu não entendo muito a energia de Eu Euá, chamo de porque Oiá. então, tem isso também. É, Iauá, né? é. Então, Euá, às vezes ela é representada pela a parte branca do arco-íris de Hum. Oxumaré, às vezes ela é um orixá específico, né? Mas sempre representada como a pureza, a virgindade, né? Essa questão da jovialidade, né? Que já é diferente de Obá, que já é diferente de Oxum, Já, né? completamente diferente. Mas são essas Iabás, né? Maravilhosas que nós temos aí. Só que, se você parar para examinar o Itã de Obá, como você havia dito, que Oxum manipulou Obá para cortar a orelha para agradar Xangô e Amalá, e Xangô ficou horrorizado, Oxum estava ali usando aquela esperteza. Só que Obá, na representação cosmogônica, né, na representação de Orixá, ela é a deusa da verdade. Então, ela nos ensina, olha como os itãs têm relação. Ela nos ensina que a verdade, ela é vista de uma perspectiva inerente. Então, a minha verdade muda a partir do momento que você traz a sua verdade. Sim, a verdade é aquela que faz sentido para você. Exato. Então, ela é simbolizada como a deusa da verdade, como o orixá que representa a verdade. E numa das passagens do entendimento desse orixá, ela é muito clara quando ela diz: às vezes é preciso omitir para chegar até a verdade. Então, você entende o Itã, aonde Oxum mentiu para Obá dizendo que Xangô amaria um Amalá com uma orelha, e Oxum fez Obá cortar a orelha, e Obá foi lá na expectativa, né, Pôs no feijão. de ser aceita e pôs aquela orelha ali, Xangô mandou ela embora. Que Xangô tem horror à doença, Então, a questão física, né? sim, porque ele é um rei. É o Ele é um rei. rei e ele está, né, dentro da É, leitura, acima de todas as coisas. sim. E aí nós temos a mulher selvagem. Então, Obá é a leitura da mulher selvagem, até mesmo mais selvagem do que Inhaçã. Então, é muito comum as pessoas que incorporam Obá, às vezes, serem retratadas por Inhaçã. Só que, para quem tem evidência, vê ali não é Inhaçã, é Obá. A filha de Ansan, quando ela está irradiada mesmo, já nem está incorporada.
a postura dela é de uma mulher sedutora, de uma mulher Uhum. muito. O feminino está muito aguçado ali, mas o feminino que domina, a guerreira, é uma outra Uhum. história, né? É aquela mulher que traz a sensualidade como uma arma, Uhum. né? Diferente, diferente Uma coisa que as de... pessoas hoje em dia se esqueceram é que quando a gente fala de Iabá, principalmente de Inhaçã, nós entendemos muito o culto à pombogira. Ah, tá. Nós começamos a falar de orixás e a gente tem uma tradição, né? Eu aprendi dessa forma, dentro da magia africana, dentro da magia de raiz africana. Eu aprendi o seguinte, que a gente não faz nada sem passar por Exu, Uhum. É o tá? primeiro, né? Então me fala uma coisa, dentro da visão do feminino de Exu. Então a gente pede a Go, né? E Uhum. voltamos como o começo. Com todo fim também é um começo, porque você fecha o círculo. Então Uhum. nós vamos iniciar novamente agora é ótimo, Herê, Herê Tá cobrando. está cobrando. Então vamos falar exatamente é, é, do feminino de Exu. Uhum. Pombogira. Vamos girar. Então, olha, como é importante nós falarmos disso, por quê? Porque essa necessidade do ser humano de dualizar as nossas entidades, os nossos orixás, Uhum, ela tem que acabar. Por quê? Porque quando nós falamos de, por exemplo, né, Maria Padilha. Maria Padilha é um Exu. É um Exu pombogira. O que significa? Que ela traz uma representação da mulher pautada na força. Uma força que entregaram, que assimilaram com a figura masculina. Por quê? Porque a mulher tem que ser frágil, porque a mulher tem que ser doce. Aí vem uma pombogira em terra pedindo charuto e pinga. Explica. Nossa, mas quem é aquele Exu ali? Não, sou pombogira, Maria Padilha. Então, nós temos que começar a compreender que força não é sinônimo é. masculino, né? Garra. Mas nós temos, por exemplo, no panteão masculino, nós temos, por exemplo, Exu como orixá, é o Isso. primeiro. Inclusive, você sabe que eu sou sacerdote de Ifá, Uhum. então eu não tenho mais o jogo, porque eu não tenho mais tempo de fazer o jogo, Sim, com todo o ritual do jogo, sim. mas é um dos oráculos que eu tenho domínio. Arro. Ah, então nós abrimos tudo com Exu. Ele é o primeiro Exu. Uhum. Ah, e nós temos os outros Exus, né? Que daí vem os Exus nós conhecemos por nomes populares, né? Uhum. O Seu Sete, Uhum. Tranca-Rua, Exus Caveira, entidades. Tatá, e vai em tantos outros, entidades. E nós temos as bongas giras, porque pomba é coisa Uhum. também ligada a uma outra história. Nós temos os bongas Uhum. giras, que é uma outra história, que é o feminino, que também tem essas que se apresentam, que vêm para os terreiros, os trabalhos e tal. Mas nós sabemos que quando se trata do orixá, Uhum. Orixá, pombogira, orixá, ele não Exu. vem para fazer festa, ele não vem, Uhum. ele simplesmente vem, cumprimenta os seus, né? Uhum. Que as pessoas não sabem o que é um abraço de um orixá. Muita gente não Uhum. sabe, não tem noção do que é. Orixá não vem com cabeça descoberta para ficar fazendo festa, comendo doce em terreiro. Uhum. O que vem Uhum. para fazer isso é outra coisa. É herê, Exato. é criança, é uma outra história. E Energia às vezes infantil quiumba, né? também. Né? Agora. Tem a Go, tem outras coisas também. Então, quando a gente fala de orixá, Exu feminino, Uhum. qual é a representação? Muitas vezes fala Exu rei, né? Uhum. E tem Exu, e tem a Bonga rainha, né? Uhum. Essas entidades estão acima desses nomes que nós conhecemos, Uhum. Sim. né? Então, hoje a gente fala Sete Saia, fala Mulambo, fala todos esses nomes Isso. dessas entidades, elas não são necessariamente o orixá, não é? Uhum. Isso. São, ó, Manifestações. isso, manifestações
de seres que já reencarnaram e que, por algum motivo, escolheram, né, esse processo de exunização. Sim. Então, eles entraram dentro de uma outorga, entraram dentro de uma egrégora e começaram a trabalhar dentro dessa força maior. Quem é essa força maior? É orixá. Que orixá? Orixá Exu, orixá Pombogira, orixá Exumirim. Ah, sim. Falando de orixá Pombogira, é um orixá aonde na cultura afro é Sim. associado às vezes com Vanjirá, não com Pamboidila. Muitas pessoas confundem. Pamboidila, na leitura de Angola, é um orixá dos caminhos e é um orixá Exu, é a representação de um orixá Exu. E hoje em dia nós vemos no terreiro as cantigas, aquela cantiga Pamboi de lá, pamboi de lá, jamucangue, pamboi de lá, jamucangue. É um ponto de Exu e as pessoas cantam geralmente em gira de pombogira, né? Das bongogira, como você havia colocado. Então, é importante a gente entender que existe sim o orixá pombogira, existe sim o orixá associado como Vanjirá, que é o feminino de Exu, a representação feminina de Exu, Importantíssimo e ele você colocar rege isso pra isso, gente e aqui hoje. ele rege as pombogiras entidades. E na nossa vida rege o quê? O nosso íntimo, a nossa atração. Então, quando você trabalha a lei da atração, você está trabalhando, né? Como foi colocado no livro Segredo, você está trabalhando Sim. pombogira. Porque na África, a Exu é representado como um falo enorme, né? Uhum. Ou uma genitália feminina imensa também, Isso, né? isso. O que você vai encontrar de novo em todas as culturas. Se você Uhum. chega em Pompeia, na Itália, você vai Isso. ver dependendo da capacidade daquela pessoa, é o tamanho do falo, do pênis que está representado na porta de casa, Sim, né? sim. Infelizmente, naquela época, tamanho era documento, né? Então, eles colocavam aqueles falos enormes de pedra na porta, né? Eu assustei e falei, gente, mas o que é isso, né? Era tanto, todas as portas tinham. E quando as casas eram mais humildezinhas, era aqueles falozinhos, né? Eu falava, gente, esse era muito pobre, né? Eu fui Uhum. vendo que o tamanho do falo era o tamanho da Sim, riqueza. e é assim uma coisa que às vezes nem é real, mas a representação da vitalidade tá ali, Eu né? entro nesse assunto porque uma das coisas que as pessoas colocam é a seguinte: a África como um continente de pobreza, de selvageria, é isso que se coloca da África, infelizmente. Equivocadamente, né? Equivocadamente, porque todo o conhecimento veio de lá. Uhum. E todos os panteões foram baseados no panteão Uhum. africano, porque era mais antigo, a Uhum. cultura mais antiga, né? Você vai, por exemplo, a egípcia, né? Uhum. Egípcia, gente, Egito, gente, é África. Egito Importante recebia, salientar. gente, Egito recebia a África é uma África branca, né, digamos assim, mas ela Uhum. recebia toda a outra África negra ali, a África Uhum. preta, né? Uhum. E trazia seus conhecimentos, a magia que era usada pelos faraós, Uhum. tinha berço xamânico ali no meio Sim, sim. daqueles milhões, milhões de tribos que são como se fossem pequenos países, né? Por isso tem Uhum. certa guerra lá, porque eram pequenos países. Uhum. Por isso que para o Brasil, durante a escravidão e para o mundo todo, foram tantos príncipes, princesas, reis, porque eles Uhum. invadiam uma aldeia, sequestravam e vendiam como escravo. Então o Uhum. Brasil enterrou muitos reis, rainhas, príncipes e princesas africanos, né? As pessoas não Infelizmente. têm essa É uma consciência. dívida, Mas né, é uma que dívida, nós mas temos. eles trazem esse conhecimento para a Europa, através do Egito, e vai se transformando no mundo todo, porque Uhum. é muito repetitiva essa questão dos panteões. Então, por Uhum. quê? Porque a origem é uma só. Sim, E as pessoas precisam, né, ter essa compreensão da uhum. importância, né? Porque os primeiros médicos do Brasil eram escravos que atendiam na rua. Os primeiros Uhum. dentistas do Brasil eram escravos que atendiam na rua, eram tarefeiros, né? Uhum. Se nós não ficamos eternamente morando em casas de barro e palha, é porque os africanos vieram ensinar como Uhum. construir. Isso é muito real. Os grandes mestres, pedreiros, carpinteiros e tudo isso vieram da África,
né? Uhum. As pessoas, quando forem falar de África, gente, vão estudar os bantos, não fala porcaria, não, sabe? Vão adquirir Não cultura. propagar o racismo, Antes de né? você propagar o racismo, vão estudar quem foram os bantos, por exemplo. Bantos Uhum. eram africanos de uma inteligência, de um conhecimento científico, de alquimia, farmácia, medicina, engenharia. Uhum. E eles vieram para o Vasto. Brasil para ensinar as pessoas a comerem, Uhum. a se cuidarem, né? A normas de higiene. Uhum. Isso veio de Que lá. os europeus não Não tinham, tinham. não tinham, né? Uhum. Foram aprender a tomar banho. Aqui no Brasil foram aprender a tomar banho no início do século XX, porque não se tomava banho, Então, né? Eles faziam água coada, socorro. eles faziam água coada, sabe o que é água coada? Não. Eles esquentavam um tanto de água, aí o mais velho da casa tomava banho. Ai, Aí eles não. coavam aquela água. Ai, Aí que nojo. vinha, até que dava banho nas crianças. Tanto é Socorro. que o índice de morte de criança É morria por causa 9 em disso. 10, né? Por quê? Água suja. Eu não sei por que, com tanta água que tinha, com fogão a lenha, para que fazer isso, né? Mas Uhum. eles coavam essa água. Não sei qual era o objetivo, mas coava essa água. Então, isso era um banho a cada 2 meses. Agora você imagina uma pessoa de idade tomando banho a cada 2 meses e vai, né? Não, chega a ter feridas, Não, né? e quando chegava na criança, matava a criança a água, né? Porque coava a água, não adiantava com a água, né? Uhum. Nossa, eu Aquilo não era um sabia horror. disso. Ia colocando mais um pouquinho de água ali, mais um pouquinho de água quente, e ia emendando aquele caldo. Era um caldo que tomava banho. Socorro. Então, quer dizer, os africanos, eles não tinham no Brasil acesso a um sabão, tudo, mas banho eles tomavam, né? Uhum. Porque era da cultura. Então, antes de desenvolver racismo, tudo isso, a gente vai estudar, vai se preparar, vai se catar, Uhum. né? Eu Sim, acho o sim. racismo uma das coisas mais hediondas, mais Sim. nojentas, mais porcas que uma Uhum. pessoa pode ter na vida é ser racista. Sim. Eu acho isso E se abominável, você né? for examinar no Brasil, a referência que se faz aos africanos, está presente em todos os lugares, só que isso Tudo. não é dito, Não é isso é dito. Não oculto. é dito porque, da mesma forma que o feminino muitas vezes é colocado na sacola para Uhum. que o homem se sobreponha sobre a mulher, o que é uma coisa tão incoerente hoje, quando homem e mulher trabalham juntos e dividem a despesa da casa, e o homem ainda Uhum. quer bancar o manda-chuva, e não é. Uhum. Sim. Hoje, uma boa parte dos lares do mundo são sustentados por mulheres. E Uhum. ainda tem essa questão do machismo. A mesma coisa se faz com o povo preto, né, com o povo Uhum. africano, porque cor é uma coisa, raça é outra. Uhum. Portanto, é que existe muitos negros, os olhos azuis e pele branca. Uhum. Tem Sim. muitos negros. Sim, tem Ele não uma tem a cor aldeia, né, preta, ele assim. não tem a cor preta, mas ele tem a raça, né? Uhum. Então, a gente não justifica num país como o nosso, todo mestiço, Sim, todo sim. miscigenado, Sim, né? eu sou branquinha, mas minha avó é preta, meus tios Pois são é. todos pretos. Então, num país todo miscigenado, a minha família hoje é toda miscigenada. Irmão casado Uhum. com mulher preta, indígena, irmã O casada com Brasil preto, é branco. Então, assim, né? meus primos todos casados com homens e mulheres pretos. Então, o que aconteceu? Minha família hoje é preta, né? Uhum. Então, a gente vê uma pessoa falar de racismo no Brasil, hoje eu sou racista. Não, você é um idiota. Você é um imbecil. Você tem Existe. que ser preso. Existe isso. Você tem que ser preso, cara. Você está no Existe. mundo E errado. como que isso é velado, né? Nossa. Eu tenho um amigo preto que ele sofreu um racismo, né? Ele é até conhecido nas redes. Ele sofreu racismo, ele abriu um boletim de ocorrência, aí a moça foi convocada, né, a ir depor, e ela disse que ela estava sob efeito de remédio e acabou o caso. Acabou. Ah, bom, então você mata efeito de remédio, faz qualquer coisa Então, efeito aí de agora a remédio. pauta que está sendo levantada é: família, Porque não tomem remédios porque você corre um sério risco de virar racista. vira racista, então, quer dizer, são essas coisas que a gente precisa, né, debater. Uhum. Gente, nós estamos aqui no Projeto Farol, né, Projeto Farol. Vamos seguir, não é? Como é que a gente faz para seguir o Projeto Farol aí, meu amigo? O Projeto Farol no Instagram. Olha Projeto só. Farol no Instagram e se inscrever no canal que está sendo a live nesse exato momento. Ele vai entrar agora às 10, né?
Já que isso aqui é gravado, então esse canal aí, deixa o like, se inscreve, ou Projeto Farol. O Projeto Farol. Então, gente, olha, é porque não basta assistir, não é? A gente agradece vocês estarem conosco, mas vamos seguir. As pessoas precisam entender que tudo na vida tem uma troca, não é? Uhum, Como é que a uhum. pessoa assiste uma live, se diverte, aprende, depois não compartilha? Quer dizer, ela está pegando a luz, guardando para ela? E não custa nada, É né? aquela história, fique com a luz, não devolve, que agora você vai ficar na escuridão. É. Vamos compartilhar. Não Uhum. custa nada compartilhar, não é o projeto, não é isso, gente? Vamos compartilhar o projeto, vamos chamar os amigos, não é? Vamos mandar o link para os amigos e vamos aumentar isso daqui, vamos crescer, porque o que acontece? Quando você dá um like, quando você compartilha, o algoritmo fala assim, vamos distribuir isso, Uhum. vamos distribuir essa luz. Esse conhecimento Então, chega. vamos distribuir essa luz. Tá? Arro. Projeto Farol. Como é que faz mesmo? No Instagram, @o Projeto Farol, e aqui no YouTube, Projeto Farol. É isso aí. E eu sou Ivan Martins, do Instituto Ivan Martins, sempre com vocês. De vez em quando vocês me encontram por aí. Agora aqui eu estou sempre, hein? Arro. E você? A gente encontra você onde, minha querida? Isso, vocês me encontram no Instagram, @euktmateus, KT com K, e com KATHE, e Mateus também com THE. Euktmateus no Instagram. E no YouTube também, tá? Caterine Mateus. Vocês me encontram como KT Mateus, lá no YouTube. Olha só, é uma pessoa incrível, não é? Vamos seguir também a nossa amiga. E é sobre isso, gente. Vamos compartilhar luz. Vamos Arro. compartilhar luz, vamos compartilhar conhecimento. Esse projeto tem essa intenção, tem essa função, não é isso, amigo? De levar esse conhecimento, de ver várias versões e vários lados, convergindo simplesmente para a luz, simplesmente para o conhecimento. Eu gostaria que você deixasse para a gente uma mensagem final, não é? Para que a gente se preparasse melhor para esse final de ano, né? Que, enfim, dentro dessa egrégora cristão, judaica, não é? Porque, na verdade, cristã. Porque o nosso ano, na verdade, começa em março. Mas, Uhum. como eu disse no princípio, essa questão do coletivo, do inconsciente coletivo, que bota um ponto final no dia 31 de dezembro, para ter um ponto inicial novamente no Uhum. dia 1º dessa passagem. Então, para essa egrégora toda energética, densa que fica esse final de ano, com tudo mais que está acontecendo, gostaria que você deixasse uma mensagem. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que, independente de datas específicas, todos os momentos em que nós acordamos já é um novo ano, porque é uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, não espere, né, essas datas específicas, a virada do ano, para ser uma pessoa melhor, para buscar o melhor caminho ou para fazer uma reforma íntima, fazer pedidos, ou seja o que for. O momento é agora, né? A espiritualidade me ensina, e acredito que isso está presente em muitas filosofias, de nós trazermos a nossa consciência para o presente e não nos colocarmos a ideia de que é preciso a virada do ano para você se tornar uma pessoa melhor, quando na verdade você pode fazer isso agora. Então, a minha orientação é trazer a sua consciência para o agora. E, enquanto ao fim do ano, trabalhar com as forças de Iemanjá, porque Iemanjá é a representação da vida. E tudo que nós precisamos, depois de tanto desgaste, de tantos processos e eventos específicos que passamos, é nos sentirmos vitalizados, é nos sentirmos vivos novamente. E a esperança, como sempre nos é dito, é a última que morre. Então, é preciso estar vivo para ter esperança, não num contexto de espera, mas num contexto de fé, de que sim, dias melhores virão.
E aproveitar, muito bem, e aproveitar as águas de Iemanjá para lavar a alma Doiá. também, né? O doiá. Só não falar mal de Iemanjá depois, hein? Não, porque não adianta, gente, não adianta fazer... Pode falar palavrão aqui? Merda? Pode falar? Eu vou falar merda. Não adianta falar merda, fazer merda, falar merda, agir como merda o ano inteiro, depois ir lá jogar uma Pular florzinha 7 ondinhas. que você nem se deu trabalho de tirar o talo de baixo, vai toda porca, joga aquela flor na água como se fosse um favor e achar que o ano vai ser Não maravilhoso, poluir né? o mar, né? O ano vai ser aquilo que você plantou esse ano inteiro, não Vou tem doiar. jeito. Não tem segredo, não é? O segredo é trabalhar, o segredo é acreditar todos os dias, não é isso? Ah, é. Então, eu acho que Arrou. essa é a grande mensagem mesmo, Que né? assim Você seja. foi assim cirúrgica, porque é Uhum. exatamente isso. Não adianta você esperar o último momento. O Uhum. ano novo se faz agora, gente. Se você Arrou. respirou, você morreu e nasceu de novo. Olha, Não tem jeito. que assim seja. Não tem jeito. Então, que seja feita a grande mudança. Eu quero agradecer a sua presença nessa fase do ano tão especial, nesse projeto. Aliás, você tem participado dos meus projetos, né? Opa, sou E esse grata. projeto Farol, que eu fui convidado a fazer, é um trabalho incrível. Os meninos estão se esforçando muito com esse trabalho, é uma proposta linda. E que bom que você veio fazer parte Conta sempre disso comigo. dentro desse projeto, né? Farol, viu? Muito Arrou. obrigado, gratidão. Gratidão, E meu amor. que a gente tenha muitos e muitos momentos como esse juntos, Que viu? assim Você sabe que eu seja. te amo, Ai, né? eu te amo muito. Gratidão, querida. Gratidão toda Não se minha. esqueçam, sigam, né? Como é que faz para seguir? O Projeto Farol no Instagram e se inscreve no canal do YouTube e deixa o like. Aí, se vocês passam lá para o Instituto Ivan Martins, Moá. Gratidão, gente. Beijo. Até semana que vem.